E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo sobre Chico Xavier, tá? Esse aqui eu vou falar sobre a data limite, né, as previsões que o Chico Xavier fez sobre as mudanças que aconteceriam no planeta Terra a partir de 2019. Ou seja, vou datar esse vídeo aqui, estou falando em 2020, tá? Ou seja, essas previsões já têm começado desde o ano passado, vamos dizer assim, as pessoas a ficarem investigando esse tipo de previsão, tá? Lembrando, esse é um vídeo com um aspecto um pouquinho, não totalmente, mas um pouquinho mais acadêmico. Eu não estou aqui para dizer se Chico Xavier era médium ou não, se ele era um charlatão ou não, se mediunidade existe ou não. Isso não cabe a mim. Eu quero apenas comentar e mostrar, dentro da literatura espírita, da onde essas questões foram tiradas. Porque elas não surgiram com o Chico Xavier, tá? Então é isso que eu quero apontar para vocês aqui, tá bom? Então, se você não viu, veja o vídeo anterior. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo para a comunidade espírita ou acadêmicos de ciências humanas que gostam de estudar religião, tá? Bom, como no outro vídeo eu expliquei, Chico teve alguns colegas que teve o Valdo Vieira e alguns outros que ele escreveu junto, tal, e os principais mentores espirituais de Chico seriam Emmanuel, André Luiz e Bezerra de Menezes, tá? Sendo André Luiz um médico, foi um médico quando vivo, Bezerra de Menezes também, tá? E Emmanuel foi um senador romano, foi um sacerdote egípcio e assim por diante. As origens do espiritismo são, como já tem um vídeo aqui também no canal falando sobre o espiritismo, lá um vídeo sobre espíritos e fantasmas, tem um vídeo só falando sobre mediunidade e tem um outro vídeo falando sobre exorcismos também. Todos eu mostro a visão espírita dessas coisas, tá? E historicizo o surgimento do espiritismo no século XIX e tudo mais. Então, observe, o século XIX já foi um momento de muita ruptura para a humanidade, principalmente para o mundo europeu, que era quando as ciências estavam começando a se solidificar, várias descobertas científicas estavam começando a surgir, e os cientistas vinham com argumentos antirreligiosos, que é uma coisa que já era uma briga que já vinha do século XVIII por causa dos iluministas, dos filósofos iluministas. Por mais que muitos deles fossem cristãos e tudo mais, mas mesmo assim eles combatiam muitos dogmas da igreja, tá bom? E mostrando uma ruptura com o passado, que acontece desde o período do Renascimento, tá? Que é essa ruptura com a Idade Média, que eles vão chamar de Idade das Trevas, né? Lá já os iluministas, como Voltaire, vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque foi um momento de prevalência da ignorância na visão desses filósofos iluministas. E a visão iluminista de mundo, uma visão mais humanista, tendo mais o ser humano como o centro das coisas, não tanto Deus assim, como foi na Idade Média, vai ser caracterizado também, essa visão humanista vai ser caracterizada também já pela Revolução Francesa, por exemplo, que traz esses ideais iluministas e tem como grande síntese, né, a ideia de igualdade, de fraternidade e liberdade, tá bom? Então, o Allan Kardec, sendo um francês no século XIX, ele estava bebendo tudo isso. Ele bebia muito na filosofia iluminista e ele bebia muito nos novos estudos científicos que vinham surgindo. Por isso que ele vai dizer, inclusive, que o espiritismo é uma ciência, tá bom? E aí o que acontece? Nesse período também tinham vários astrônomos fazendo certas descobertas, observação dos astros e tudo mais. E o Allan Kardec tinha um grande amigo que era Camille Flammarion, tá? Que era um astrônomo. Então ele e o Flammarion vão sempre estar discutindo essas questões sobre os astros, o comportamento dos astros, meteoros, a origem do planeta Terra. Então vão ter muitos estudos de geologia e geografia nessa época, tá?
que predominantemente os frutos das grandes navegações e o fruto do colonialismo em vários países africanos e asiáticos, né? A partilha da China e tudo mais. Então, em vários desses conhecimentos estão chegando à Europa, mas também estão chegando à Europa vários conhecimentos religiosos. E por causa desse crescimento dos argumentos científicos e de toda uma literatura científica, vai ter o contrabalanço, que é o argumento religioso contra o chamado materialismo. Tá? Eles vão chamar esses cientistas que querem tudo explicar a partir da ciência de materialistas. Tá bom? Tanto vão ser cristãos enquanto místicos também. É o pessoal esotérico mesmo. Tá? E o Allan Kardec ele vai tentar ficar nesse limiar. Ele quer tanto usar a ciência para explicar o espiritual, mas ele também não vê com bons olhos essa ideia materialista, ou seja, de explicar o mundo apenas pelas coisas materiais, sem falar de Deus, sem falar de moralidade, sem falar de plano espiritual, nada disso. Tá bom? Reencarnação. Então ele vai ser anti isso. E foi um momento, por exemplo, que Charles Darwin, vai trazer à tona discussões sobre a origem do ser humano, sobre a origem dos animais, uma espécie de que o ser humano faz parte desse reino animal, coisa que vai ser rejeitada, porque a ideia cristã de que o ser humano tem alma, ele é um ser diferenciado dos outros animais, porque ele tem alma, ele tem a centelha divina e assim por diante. Então vai haver muita chacota em cima de Charles Darwin por causa disso, esse tipo de coisa. Então esse é o contexto da coisa, tá bom? Que é preciso entender. Então, para entender o porquê que Chico estava falando disso, a gente precisa fazer esse contexto. Perceba, religiosos revoltados com materialistas, tá? Isso vai fomentar um argumento que é chamado de decadência, o argumento da decadência. Tudo que é religioso e místico nesse período vai dizer que o mundo está decadente, ele está sendo tomado por esse materialismo, tá bom? Que Deus está sendo esquecido. Inclusive Nietzsche, já no século, Nietzsche vem com o argumento, né, de que Deus morreu, Deus está morto, a ciência matou Deus, tá bom? Então os religiosos tinham um piripaque com isso, eles não aguentavam esse tipo de coisa. Então estava dizendo que o mundo estava se acabando em ignorância, em trevas, em falta de fé, por causa dos materialistas, tá? Então os místicos vão publicar muitos livros sobre isso, inclusive, por exemplo, Helena Blavatsky, ela vai bater nesse martelo durante o século XIX inteirinho, e os seus seguidores no século XX vão continuar se batendo com cientistas, com filósofos, que eles vão chamar de materialistas, que vão explicar o mundo sem Deus, tá? Então aqui no Livro dos Espíritos, que foi foi a primeira publicação de Allan Kardec em relação ao mundo espiritual, né, porque Kardec era um cientista, pedagogo e tudo mais, e já tinha publicado outras coisas no mundo acadêmico. Tá? Tem um capítulo que ele vai falar sobre pluralidade dos mundos. Lembrando, o Livro dos Espíritos ele é feito de perguntas e respostas. Kardec formulou perguntas, mandou em várias cartas para vários médiuns, e esses médiuns mandaram as respostas, sendo que foram respostas ditas para os médiuns pelos espíritos. E aí ele foi comparando as respostas, e aquelas respostas que faziam mais lógica, mais sentido, e que elas combinavam em si, ele colocou como as respostas no livro, tá bom? Então é a pergunta número 55, lá na questão da pluralidade dos mundos. A pergunta é, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os espíritos respondem, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só eles criou Deus, o universo. Aqui os espíritos estão afirmando que existe vida fora da planeta Terra, vida inteligente, e eles dão um puxão de orelha nos cristãos, normalmente, né, que acreditavam que o planeta Terra era o centro de tudo, né? Os seres humanos eram uma criação especial de Deus, tá?
Questão 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Resposta dos espíritos. Não, de modo algum se assemelham. Questão 57. Não sendo uma só para todas as a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Resposta. Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Presta atenção. Observe isso aqui. Ele faz a pergunta, né? Se a constituição física nesses diferentes mundos é a mesma. O Espírito... Observe esse detalhe aqui. O Espírito diz assim: do mesmo modo que no vosso mundo. É o vosso mundo. É o seu mundo. Ele está se colocando fora desse mundo. Tá? Aí, questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Resposta dos espíritos. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Ele diz, por exemplo, que podem existir fontes de energia nesses outros planetas, nesses outros mundos, que não simplesmente os seres vivos vivem de luz solar, de radiação solar. Tá? E aí o Kardec também vai puxar para o Evangelho, né, o Novo Testamento, onde Jesus coloca: há muitas moradas na casa de meu Pai. Tá? Então o Espiritismo vai entender essa frase do Evangelho, do Novo Testamento: há muitas moradas na casa de meu Pai, é que a casa do Pai, a casa de Deus, é o universo infinito. E há muitas moradas, muitos planetas onde seres vivem, tá bom? Lá na Revista Espírita, lá por volta de 1860, também vai haver uma publicação na Revista de Estudos Espíritas, lá que o Kardec fundou. Vai haver um depoimento sobre uma espécie de carta que um médium psicografou, que veio a explicação de como era, sobre Mozart, o espírito de Mozart, como ele era um espírito mais evoluído na visão espírita. Ele vivia em outro planeta, ele estava vivendo em Marte. E inclusive foi mostrado nessa publicação um desenho de como seria a casa de Mozart em Marte. Tá? Aqui no livro A Gênese, que é, se eu não me engano, é o último livro que o Kardec publicou antes de falecer, o último capítulo. Kardec escreveu uma série de livros e esse aqui foi o último, e ele trouxe tipo atualizações, porque tinha saído a publicação da Origem das Espécies de Darwin e Wallace, né? E aí o Kardec estudou e aí ele tentou sintetizar essas novas visões. É como se ele tivesse feito uma atualização da filosofia espírita, tá bom? E no último capítulo, que é o 18, chamado de Os Tempos São Chegados, tá? Sinais dos Tempos, a Geração Nova. Tem uma série de questões aqui que ele vai filosofar em cima e vai também ter a consideração de dois espíritos, que é o espírito chamado Arago e o espírito chamado... O outro espírito se chama Dr. Barry, tá bom? Então, basicamente, aqui ele vai dizer o seguinte, que vai haver, nesse capítulo aqui, ele vai dizer que o século XIX que ele estava vivendo era um momento, a passagem do século XIX para o XX, era um momento que o mundo ia mudar. A tecnologia e o desenvolvimento moral da humanidade iriam fazer o planeta Terra entrar em um novo ritmo, tá? Um novo ritmo de sociedade mundial, que ia unir forças,
que iam acabar certos preconceitos, inclusive de raça, e que iam acabar certos preconceitos religiosos. Então, não ia haver mais tantas divisões assim, não ia haver mais conflito entre religiões, e a religião dos espíritos ia prevalecer, porque a ciência ia conseguir comprovar que existe um mundo espiritual, que existe mediunidade e tudo mais. E a ciência e a moral humana iam se desenvolver muito. Tá? E ele em vários trechos ele usa essa analogia. O planeta Terra passa da adolescência para a vida adulta agora. Ele está dizendo que a antiga geração de pessoas retrógradas, conservadoras, mesquinhas ou até malignas vão deixar de existir. Tá? E ele, inclusive, nesse trechinho, ele fala uma frase racista, que ele diz assim, que os espíritos de pessoas, dessas pessoas malignas, ignorantes ainda, muito perversas, ou ainda com muita ganância materialista e tudo mais, podem até, que ele vai dizer que vai haver esse desencarne gradual, essa morte de várias dessas pessoas que estariam atrasando a evolução do planeta, e elas iam ser deslocadas para outros mundos mais atrasados que o planeta Terra. Entende-se o planeta Terra como um planeta de provas e expiações, e ele ia passar para um planeta de regeneração, um planeta intermediário, para no futuro se tornar um planeta iluminado, perfeito, coisas assim, tá? Então, se esses espíritos não fossem para outros planetas, eles iriam encarnar em grupos, em países onde há raças ignorantes, as raças mais inferiores. Ou seja, o que ele quis dizer aí? Dentro de toda uma lógica eurocêntrica dele, ele colocou que certos espíritos iriam encarnar em sociedades indígenas, asiáticas, australianas ali, né, africanas, que vivem ainda como selvagens ou primitivos, porque eles são atrasados em relação ao branco civilizado, e lá eles iam auxiliar esse povo a se desenvolver, tá? A se desenvolver mais, para acompanhar o planeta, tá bom? Isso é colocado lá, pode ler, tá lá. E ele usa a palavra raça, que é o que a gente chama de darwinismo social da época do século XIX. Isso também vai ser colocado, essa ideia de raça, de gerações de raças e eras. Cada raça vai dominar uma era, também vai a Sociedade Teosófica de Nana Blavatsky também vai falar isso. Todas têm esse fundo racista nesse aspecto. Mas vamos focar aqui nessa questão dessa transição planetária. Então perceba, do século XIX para o XX achava-se que o mundo ia mudar. Existia essa esperança, tá? E veja, Kardec diz que o mundo vai ficar muito melhor da virada do século XIX para o século XX. E o que a gente tem? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crises econômicas, tá? E Guerra Fria. E Guerra Fria, a gente tem bomba nuclear, a gente tem gripe espanhola. Aí algumas pessoas vão dizer, ah não, mas esse é o desencarne que ele fala, que é o desencarne desses espíritos atrasados que vão desencarnar e todo sair. Mas ele deixa muito claro, ele está muito claro nesse capítulo. Ele diz assim, não vão ser grandes catástrofes, vai ser tudo muito gradual e muito lento. E o que a gente teve no século XX inteiro foi só porrada, desencarne coletivo e porrada. Que eles chamam de desencarne coletivo, né? Quando um monte de gente morre num acidente natural, tipo terremoto, maremoto, erupção vulcânica, coisas assim. Tá? E o que a gente teve foi isso. Não foi gradual e devagar e bem paulatina a coisa. E ele diz que ia ser assim. E nós tivemos 100 anos de Primeira Guerra, crise econômica, Segunda Guerra, Guerra Fria, tá? E aí o que acontece? Quando chegou os anos 90, esse mesmo discurso voltou. Na verdade, ele já estava surgindo desde os anos 70. Nos anos 70 e 80 já estava muito forte um discurso que era o discurso dos hippies, dos movimentos de contracultura nos Estados Unidos, principalmente protestando contra a guerra da Coreia, protestando contra a guerra do Vietnã.
e fortemente influenciado inclusive por religiões orientais, como o budismo, que muitos escritores, poetas norte-americanos traziam para dentro da literatura deles, e também esotéricos, tá? Que vai formar esse movimento hippie inteiro, que a gente conhece, dos anos 60, 70, esse discurso da Era de Aquário. Então, a Era de Aquário tem músicas e músicas, e clipes e danças, coreografias sobre essa Era de Aquário e tudo mais. Que seria essa nova era onde o mundo ia passar a se aliar e pensar no futuro da humanidade. As críticas aos problemas ambientais já estão fortes aí, né? Os ambientalistas já estão ganhando espaço no mundo político, tá bom? E você ainda tem a questão, lá nos anos 90, o surgimento da internet, o telefone já via satélite, tudo aquilo que foi construído por causa dos conflitos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? A disputa lá, lembre da corrida, da corrida espacial, corrida armamentista, entre a União Soviética, o bloco da União Soviética, e o bloco dos Estados Unidos, que era o bloco capitalista, contra o bloco comunista, tá bom? Então, acreditava-se que ou ia haver uma terceira guerra mundial, ou a gente ia entrar nessa era de Aquário. Então, a gente, inclusive nas ciências humanas, a gente chama essa que são as religiões nova era, tá? E aí o que acontece? Como eu falei no vídeo anterior, o Chico vai estar nesse momento. Ele está escrevendo os livros com o André Luiz no meio da Segunda Guerra Mundial e entrando na Guerra Fria. Ele estava vivenciando e bebendo os jornais e os comentários em rádio, em televisão e tudo de Guerra Fria. O medo do colapso mundial por causa das bombas atômicas. Tá? Então isso vai criar essa angústia em Chico, e Chico vai passar isso dizendo, olha, os espíritos estão avisando, os espíritos que direcionam o país estão avisando. Se houver uma terceira guerra mundial com bomba atômica e tal, nós não vamos sobreviver. Que toda a espiritualidade estava se movimentando em relação a isso. Tá bom? Então não era só o espiritismo, não era só Chico que estava falando sobre esse futuro. Então Chico vai estabelecer que se o mundo chegar até 2019 e ele não ter entrado na terceira guerra mundial, aí vai entrar essa nova era. Tá, entendeu? Vai haver esses desencarnes coletivos, essa espécie de purificação do planeta, e essas pessoas vão ser jogadas para esses outros mundos. E não é à toa que nessa mesma época vai surgir um médium que é frequentador do espiritismo em Curitiba, que ele diz que ele entra em contato com uma entidade, um espírito chamado Ramatiz, e esse livro aqui é publicado, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Tá? Eu não preciso nem explicar também que isso foi uma literatura, e inclusive foi para cinema, era uma coisa muito recorrente em cinema, surge aquela polêmica da Área 51, essa ideia, né, de que existem alienígenas visitando o planeta Terra e tudo mais. Isso é muito forte nos Estados Unidos e aqui, consequentemente, na América Latina também. Tá? Então é uma psicografia que basicamente vai fazer do mesmo jeito que o Livro dos Espíritos, que é de perguntas e respostas. O médium faz uma pergunta, o espírito Ramatiz responde. Ele vai explicar como é a vida em Marte. Lembra de Mozart? Lá, a casa de Mozart, lá em Marte? Um detalhe, ele vai dizer aqui que os marcianos, eles pensam, e você vê materializado os pensamentos de forma de música, a linguagem deles em forma de música e tudo mais. Mozart, em Marte, marcianos materializando música. Tá? Então os marcianos são mais evoluídos. Mas hoje em dia a gente vê fotos de Marte, não tem nada lá. Porque, como eles são mais evoluídos, eles estão num nível vibratório de matéria que é invisível para nós, olhos materiais e materialistas.
eles estão num tipo de matéria mais sutil. Esse é o argumento espírita, tá? E o engraçado é que o Ramatiz, ele vai ser caracterizado como um espírito que carrega assim feições orientais, né? Então ele é branco, mas a última encarnação dele foi na Indochina no século X. Então ele usa turbante, ele tem um símbolo próprio que é uma cruz e um triângulo. E ele tem muito daquela característica do oriental, do espírito mestre oriental. Então ele tem um turbante, ele tem uma pedra no turbante, ele usa uma capa, ele usa uns sapatinhos pontudos de veludo e tudo mais, muito parecido inclusive com os mestres que escreviam cartas para Helena Blavatsky, o mestre Kuthumi e o mestre Moria, tá? Que eram mestres que ela dizia que era do Tibete, mas eles tinham feições, a descrição deles e até desenhos que foram feitos deles bate muito com mais o mundo árabe, tá? O persa, tá bom? Barbão, o turbante, ou indiano também, né? Não tem muitas feições, não é muita feição de tibetano, né? Aquela feição asiática com a constituição aqui morfológica craniana mongoloide, né? Dos olhos puxados e tudo mais. E essa literatura de espíritos de extraplanetários que falam sobre a vida em outros mundos vai se tornar muito popular aqui na América Latina, que também vai gerar livros como esse aqui, Confederação Intergaláctica, tá? Que vai explicar como é que funciona, e tem vários esquemas e tabelas, vai explicar como é que funciona a coisa das Pleiades, tá? Porque teve um outro autor também espírita brasileiro, que foi presidente da Federação Espírita por um tempo também, ele era um militar aposentado, eu esqueci o nome dele agora no momento, vou botar aqui na edição. E ele escreveu Os Exilados de Capela, que ele vai explicar da onde vêm esses espíritos que deram um avanço da ciência, da tecnologia, pro planeta Terra. Né? Ele vai dizer assim, os seres humanos não criaram assim tecnologia espontaneamente. Houve uma influência externa. Então, esses exilados de Capela seriam espíritos que lá na constelação de Capela, nas Pleiades, lá esses espíritos não conseguiram avançar o que era preciso no momento de transição desses planetas de lá. Aí eles foram enviados aqui ao planeta Terra, que a humanidade ainda estava pegando, né? Ainda estava ali no iniciozinho do Homo sapiens sapiens e tal. Esses espíritos evoluídos de lá, mas ainda não desenvolvidos moralmente, vão ser jogados para cá, vão encarnar aqui e vão ajudar os espíritos, nós aqui atrasados, a nos desenvolvermos, tá? E aí, assim vai desaguar no Brasil violentamente toda uma literatura de psicografia, de espíritos de outros planetas, espíritos da espécie dessa constelação de espíritos iluminados que gerenciam o planeta Terra, determinam se o planeta Terra vai para um lado, vai para o outro, para controlar, para que não haja guerra planetária. E isso, assim, nesse documentário da Amazon Prime, que tem lá a data limite, você vai ver que é entrevistado um ufólogo entrevistado e tudo mais. Você vai ver que o tempo todo eles vão insinuar, eles falam diretamente sobre essa diretriz do planeta e tudo mais, mas eles não dizem quem é. Eles não falam nomes e tudo mais. Né? Já na literatura esotérica, principalmente de vertente teosófica, eles vão dar nomes. É o mestre Moria, é o mestre Kuthumi, a fraternidade branca, tá? Que veio lá do Egito Antigo e tudo mais. Dos templos de Luxor. Tá bom? Assim como lá no século XIX se achava que o século XX ia ser a nova era, aqui a virada do século XX para o XXI acreditava-se que era a nova era. Também. Então Chico está vivendo isso. Lembra? Chico desencarnou em 2002. Então ele jogou a projeção para frente. Ele viveu essa virada, 99, 2000, 2001. Pá!
tá? Que acreditava que ia ser virada do milênio, que ia acontecer um monte de coisa, ia acontecer bolha, e que aconteceu bolha financeira, aconteceu um monte de coisa. Né? E percebeu-se que, na verdade, houve apenas uma continuidade ainda do que estava acontecendo no século XXI, no século XX. Tá? A gente ainda vive com medo de Terceira Guerra Mundial, veio o Covid aí, parece a gripe espanhola, então a gente não parece ter mudado muita coisa, né? Então, toda vez que acontece esse tipo de coisa, como o Covid-19, ou um terremoto, um maremoto, os espíritas vêm à tona falar sobre essa temática, né? Inclusive fizeram esse documentário. Tá bom? Se você tiver perguntas sobre isso, perceba, eu estou analisando a literatura. Não estou dizendo se é verdade, se é mentira, se eu acredito, se eu não acredito. Isso não interessa. Eu só estou mostrando de onde vêm essas coisas. Que isso não é um assunto novo. E mostrar que na própria literatura espírita existe contradição. Kardec dizia uma coisa, Chico já veio dizer outra. Cada um, você percebe, do ponto de vista de um historiador, cada um está falando sobre o seu tempo. Tá? Sobre o seu tempo. O que ele está vivendo e vivendo no seu tempo. Seu tempo e no seu lugar. Tá bom? Então essa é uma palhinha de uma perspectiva histórica. Como é que eu observo, eu como historiador, cientista da religião, cientista das ciências humanas, observo essas coisas na literatura espírita, analisando religião, tá? Então, não entendo que isso seja uma ofensa, uma resposta, ou um exposed, ou qualquer coisa assim do espiritismo, tá bom? Tá? Deixe seus comentários, curta, compartilhe aí. Vamos fortalecer aqui o canal, porque eu quero fazer mais séries sobre espiritismo e outras religiões, que eu gosto, por exemplo, muito das orientais. Tá? Não esqueça de ver os outros vídeos se você é novo no canal, que aí acho que você vai ter uma visão melhor do que eu estou falando. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.